Hoje com o pastor Joseph Prince. Saudações a todos vocês no nome de Jesus. Vire-se para o seu amigo e diga: alguma coisa boa e poderosa vai acontecer com você nesse culto. Eu creio em Deus, amém? Vai acontecer. Crer da forma certa não é se eu creio alguma coisa por muito tempo, com muita força, com muita fortaleza, se torna real. Não. Crer da forma certa não é em você crer, mas crer em um objeto que é justo. E esse objeto é nosso Senhor Jesus Cristo. Fé está baseada numa fundação inteligente em um objeto. Amém? Por causa de Jesus, nós podemos crer certo. Por que eu sei que o meu futuro é brilhante? Para nós que cremos em Jesus Cristo, porque nossa fé está em Cristo. Amém? Se você tem uma enfermidade, você olha para uma pedra e diz: se eu tocar nessa pedra 10.000 vezes eu vou ficar bem? Sabe de uma coisa? Quando você tocar 10.000 vezes, você ainda não vai estar bem. Não importa quanto você creia certo, você tem que crer certo na pessoa certa. E seu nome é Jesus Cristo. Eu posso ter um bom amém? Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, nas ilhas do sul do Japão, como Okinawa, existiam alguns vilarejos que se refugiaram em cavernas. As cavernas estavam lá e eles se refugiaram pensando, disseram para eles que os americanos viriam e matariam todos, o que não era verdade. Os americanos cuidaram deles, os alimentaram, deram de beber, mas muitos deles ficaram escondidos e mesmo depois da guerra terminar, muitas dessas pessoas ainda estavam dentro dessas cavernas. Muitos anos depois da guerra terminar. E finalmente, quando descobriram que existiam pessoas naquelas cavernas, e eles foram visitá-los, descobriram que essas pessoas não sabiam que a guerra tinha terminado. Alguém foi até eles e disse para eles que a guerra tinha terminado. Não foi como se eles estivessem na caverna e a guerra estivesse acontecendo ainda e alguém dissesse: a guerra terminou? Quando a guerra estava do lado de fora? Não. Como se eles crescem quando saíssem, a guerra realmente tinha terminado. Muita gente pensa que estamos falando isso para as pessoas. Estamos dizendo que a guerra terminou. Deus não está olhando para você como a um inimigo. Deus já reconciliou para si mesmo, em amor, em perdão e em graça, pela morte do seu filho. Estamos dizendo para você que a guerra terminou. Satanás foi derrotado. Todos os poderes da terra foram destruídos. Amém? Portanto, quando a guerra terminou, depois essas pessoas ainda estavam dentro daquela caverna e eles foram dizer para ele: olha, a guerra terminou. Obviamente eles estavam lá dentro porque creram da forma errada. Eles estavam lá sem saber que a guerra tinha terminado, porque ninguém foi dizer para eles que a guerra havia terminado. Quando você compartilha as boas novas com seus amigos, com seus colegas, com os membros da sua família, você está simplesmente dizendo para eles a realidade. Que os pecados deles foram perdoados quando Jesus Cristo levou na cruz o pecado deles. E eles creem que foram reconciliados com Deus. Glória a Deus. Deus não esconde nada deles. Deus diz: volte para casa, volte para o meu amor, volte para o meu perdão, volte para a minha bondade, volte para a minha cura, volte para a minha provisão, volte para a minha segurança, volte para o amor, volte para o amor incondicional. Amém? Alguns finalmente creram. Com fé muito fraquinha, eles creram. E com passos bem pequenos, quando saíram, o sol estava brilhando com uma força. Eles sobreviviam comendo vegetais e frutas, mas quando eles saíram, o sol estava muito brilhante, eles voltaram para o conforto e para a familiaridade das trevas. Quantos sabem que a liberdade está do lado de fora? E a luz está brilhante, mas a luz é boa. E muitas pessoas querem a sua treva porque elas não sabem como restritiva, quão pequeno esse mundo que eles vivem. O mundo do pecado é pequeno. Amém? O mundo de Deus é grande. A luz pode doer por um momento, mas a luz vai libertar você. E você vai ser mais saudável, mais forte, você vai ser mais feliz, você vai ter mais paz. Amém? É isso que crer da forma certa significa.
Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, João capítulo 8, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, não é, como sempre dito, que a verdade libertará. Não é verdade. Você conhecerá a verdade. A verdade não pode tornar você livre se você não conhece a verdade. Você precisa conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, alguém tem que compartilhar com você. Para aqueles aí em Okinawa, nas ilhas do sul do Japão, que estavam escondidos, muitos anos depois de a guerra terminar, alguém precisava dizer para eles a verdade. Para que a verdade os libertasse. Mas o que é a verdade que Jesus veio nos trazer? Ele estava falando com os judeus aqui. Um estudo foi feito no 3º século sobre crianças judias e diz que toda criança judia, durante o tempo de Cristo, desde que nascem, eles aprendem as palavras hebraicas, mas quando têm 5 anos, eles são ensinados o Torá, ou os 5 primeiros livros de Moisés. Eles memorizam, eles se tornam mestres do livro, e eles, depois de 5 anos, conhecem de cor até os 10 anos. Quando tem 10 anos, eles são ensinados a lei oral, não a lei escrita, mas a lei oral, que foi entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então, eles memorizam de 10 anos a lei oral. Essas pessoas judias conhecem a lei desde a idade mais tenra. Elas conhecem a lei. Muita gente tenta colocar a lei e dizer, é isso que nós precisamos na nossa igreja, lei na nossa vida. Nós precisamos a lei de Deus ensinada corretamente, mas não. Jesus estava falando com pessoas que conheciam a lei, mas Jesus disse para eles, para essas pessoas que conheciam a lei, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade que Jesus veio trazer? Amém. João capítulo 1, que diz? A Bíblia diz, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no começo com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, diz, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Então Jesus, a palavra é Deus, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheia de graça e de verdade. Esse é o meu assunto predileto, graça e verdade. Algumas pessoas dividem graça e verdade. Verdade é verdade, graça é graça. Contudo, quando nós olhamos para o versículo 17, a Bíblia diz, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A dicotomia não é entre graça e verdade. É entre a lei de um lado e a graça e a verdade do outro lado. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Eu compartilhei antes que a palavra vieram, no grego, na verdade está no singular. Não deveria estar no singular, por quê? Porque graça e verdade são 2 palavras, portanto, deveria estar no plural. Deveria ser vieram, mas no grego está veio. É uma anomalia no grego que nós sabemos que foi colocada lá por Deus. Graça e verdade estão no singular. Você me escuta? O que significa que graça é a verdade que nos liberta. E é isso que o inimigo está batalhando contra, com muita força, a revelação da graça. Todas as vezes que pregamos sobre graça, o diabo quer colocar para o lado, para enganar pessoas, dizendo que não é importante. Mas nós precisamos a lei, as pessoas dizem. A lei foi dada por um servo, mas graça e verdade vieram pelo Filho. A lei foi dada, a graça veio. Eu posso dar um presente, vamos supor que você está em Denver, Colorado, eu posso enviar para você um presente aqui de Singapura, milhares de milhas de distância, eu posso dar a distância, mas a verdade não, ela veio.
e tocou o sozinho, tocou o doente, curou o leproso, levantou o morto, abençoou as multidões. A graça veio. Amém? Moisés era um servo, a lei foi dada por um servo, e Jesus disse que o servo não mora na casa para sempre. João 8 disse, Jesus disse, nós somos filhos de Abraão e nunca estivemos presos a ninguém, como é que vocês podem dizer que foram feitos livres? Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aquele que é escravo não mora na casa para sempre, mas o Filho mora na casa. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escute-me. Você pode servir a Deus com descuido ou pode servir a Deus com uma atitude de verdade. Você pode ser como empregados numa companhia que não se importam muito, contanto chega a hora de terminar de trabalhar, é hora de terminar. Se você chegar atrasado e você está com fome, se o filho do dono estiver lá, ele vai dizer, não, nenhum problema. Existe um interesse lá dentro para quem faz parte da família. Muitos dos empregados servem porque eles têm uma visão muito pequena de servir a eles mesmos. Mas quando você é o herdeiro do império do seu pai, você trabalha vendo o todo, você entende o que é importante para a companhia, o bom serviço para os clientes, como dar o melhor produto de qualidade e serviço, não é verdade? O serviço não importa. Quantos entendem isso? Deixe-me dizer isso para você. Nós servimos com espírito de filhos e Deus nos deu o espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Ninguém pode clamar Abba Pai se não é filho. Tem pessoas que têm essa atitude super espiritual. E ele diz assim, Deus, o Pai, Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós viemos a Deus com espírito de reverência. Na verdade, isso é um espírito de escravo, é o espírito do Antigo Testamento, o espírito que teme, o espírito do medo. Não recebemos esse espírito, recebemos o espírito do filho que clama Abba, Pai. A criança judia diz Abba, que quer dizer papai. A coisa mais interessante, quando meu filho nasceu, uma das primeiras palavras que ele começou a falar, quando olhava para mim, era Abba. E eu estou pregando sobre isso tem anos, você sabe disso. E se tornou mais claro e mais claro quando ele estava para completar 1 ano de aniversário, alguns meses atrás. Foi quando ele tinha 1 ano que isso aconteceu. Abba. E nos dizem que Abba é a sílaba mais fácil de uma criança, um bebê falar. Muito fácil para uma criança chamar no hebraico Abba. Nessa idade eles não chamam papai, papai. Não, não. Eles não fazem isso. Mas ele ainda me chama Abba até hoje. Recentemente, quando nós estávamos falando, eu e minha esposa, sobre ele, porque todas as vezes que nós o trazemos para o meu lugar, meu escritório, tem ali um quadro de Jesus como pastor, com uma ovelha no seu ombro, e o meu filho fica muito feliz, sem falhar, todas as vezes, sem falhar. Quando ele entra naquele quarto, existem brinquedos, os brinquedos favoritos deles, mas ele sempre grita e aponta, Jesus, Jesus. E um dia nós chegamos à conclusão, eu e minha esposa, que ele está apontando para Jesus. Deus o enviou para a minha vida para apontar para Jesus. E ele ainda faz isso. Se você vier à minha casa, eu levo para o quarto e a primeira coisa que ele faz é apontar. Ele sempre aponta para Jesus. Amém? E eu creio que é isso que Deus quer que a gente faça. O amor de Deus é tal, amigos, que Deus nos amou tanto, quando ainda éramos seus inimigos. Em Romanos 5, a Bíblia diz de forma muito clara, que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é o amor de Deus por nós, por você. Não é o nosso amor por Deus, mas o amor de Deus por nós. Mas como Deus prova o seu amor? Continue lendo o que a Bíblia diz. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu pelos bonzinhos. Cristo morreu pelo ímpio. Talvez você diz, pastor,
Prince, o senhor não sabe como eu sou mau. Deus morreu por você. A verdade é que todos nós somos ímpios. Alguns de nós somos ímpios profissionais. Alguns conseguimos encobrir nossa impiedade. Conseguimos manter quieto, mas ninguém sabe os pensamentos que vão na nossa mente. A verdade é que todos nós somos ímpios. Deus morreu por todos nós. Continue lendo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Alguém que é moral? Alguém bom, você morreria por alguém bom? Não, você não faria. Talvez você faria por alguém, mas diz a Bíblia. Mas Deus demonstrou seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto ainda estávamos pecando, enquanto usávamos o fôlego que nós temos para blasfemar seu nome, para zombar dele, enquanto ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos, Deus morreu por nós. Deus enviou seu Filho. Deus não esperou nossa permissão. Deus tinha uma escolha. Ou ele nos livrava, ou livrava seu Filho. Se ele nos livrasse, não livrava seu Filho. Deus não é somente amor, a Bíblia diz. Deus é justiça. Deus não é somente justiça. Se Deus não fosse justiça, todo o universo seria desintegrado. Nenhuma palavra traria qualquer valor, porque o juiz do universo seria corrupto. O pecado deveria ser punido, porque Deus é amor. Deus não quer punir você pelo seu pecado. Portanto, aí existe um mistério. O que Deus fez na sua sabedoria, a Bíblia diz. Deus deu seu Filho. Deus não poupou seu próprio Filho. O mesmo que Deus disse, tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em ti tenho prazer. Esse mesmo Filho Deus não poupou. Por quê? Para poupar você e eu. Deus não poupou seu próprio Filho, como Ele não vai nele nos dar todas as coisas livremente, amém? Esse é o amor de Deus, amigos, amém? E a Bíblia diz, e alguns crentes dizem, isso é muito bom, mas você tem que cuidar do que você fala daqui para frente. Você ainda está num período probatório, se você conseguir chegar até o fim, você vai ser salvo. E eles dizem da forma errada, alguns versículos, aquele que suportar até o fim será salvo, mas não sabe que a palavra salvo, nesse texto, fala libertação. Quem permanecer fiel até o fim vai ser liberto. Não está falando de salvação, estão citando errado a Bíblia, mas olha o que a Bíblia diz. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Fomos justificados pelo sangue. Quem foi, diga amém. Nós que fomos justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Vejam, os 7 anos de tribulação que vão acontecer, muitas pessoas pensam que os cristãos vão passar por isso, mas o dia da ira de Deus, nós não somos só salvos, nós somos livres da ira de Deus. Nunca vamos estar debaixo da ira de Deus, jamais, nunca mais. E aqueles que dizem, cuide da sua vida, porque você é salvo, você tem que cuidar da sua vida. Se a sua vida é ruim, você não vai subir quando Jesus voltar. Continue lendo, versículo próximo. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, não minha vida. Amém? É a sua vida. A sua vida é muito boa, não é a minha vida. Eu não sou salvo. Eu fui reconciliado pelo sangue de Jesus e agora adiante eu sou salvo pela sua vida. Amém? E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Esse é o amor de Deus. Amém? Vamos a João capítulo 1 uma vez mais. João capítulo 1, a Bíblia diz... Esse Jesus, aquele que se tornou carne, estava cheio de graça e de verdade. Quando ele nasceu como bebê, lembre-se disso, a Bíblia diz que os sábios vieram dizendo, onde está aquele nascido rei dos judeus? Alguns dizem que quer dizer que esse bebê nasceu para ser rei. Não. Todo herdeiro de um trono no mundo hoje, seja um príncipe ou uma princesa, eles nascem para ser herdeiros. Jesus não. A Bíblia diz, está muito claro, onde está aquele que é rei dos judeus?
Ele nasceu o rei dos judeus. Posso ter um grande amém? Quando ele nasceu, a Bíblia diz que os seus pais levaram para dedicá-lo no templo o bebê Jesus, e a Bíblia diz que naquele pequeno bebê a palavra se fez carne e estava cheia de graça e de verdade. A Bíblia diz que nele estavam escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando ele tinha 12 anos, ele podia, na verdade, responder pergunta que os rabinos faziam para ele. Os rabinos ficaram impressionados, fizeram perguntas a ele. Não eram próprio para Jesus, com 12, pregar para os rabinos? Com 12 anos, ele conhecia seu lugar, ele estava fazendo perguntas. Jesus cheio de graça e de verdade. E esse velhinho Simeão veio para dedicar Jesus. E aquele velhinho abençoou Maria e José, mas não abençoou Jesus, o bebê. Por quê? Porque a Bíblia diz que o maior abençoa o menor não abençoa, o menor é abençoado pelo maior. Todos nós somos abençoados por ele. Quando você abençoa o seu inimigo, você se torna maior do que o seu inimigo. Simeão, aquele velhinho, nunca abençoou Jesus, ele abençoou os pais, ele sabia o seu lugar. Esse Jesus, mesmo em forma de bebê, não esqueça, ele tinha a plenitude de Deus habitando nele, de acordo com o livro de Colossenses. Ele é a plenitude de Deus, cheio de graça e de verdade, não por seu próprio benefício, mas para o seu benefício. Ele veio para ser usado. Ele veio para servir você, não para ser servido. Amém? E servindo você, você acaba tendo o que não tinha antes para usar, para servi-lo e para servir outros. Mas lembre-se, a primeira coisa que você deve fazer é deixar que ele te sirva, que ele te abençoe. Porque o menor é abençoado pelo maior. Veja, cheio de graça e de verdade. Vejamos o versículo 16. Estamos vendo o testemunho de João, e todos nós recebemos também da sua plenitude, da plenitude do conhecimento e da sabedoria. Todos nós recebemos graça sobre graça. Ele estava cheio de graça e de verdade. Em hebraico, a palavra graça é uma palavra linda. E o povo judeu tem uma palavra linda para descrever a graça e a Hesed. E graça e verdade é Hesed ve Emet. A primeira vez que aparece é quando Abraão envia seu servo para buscar uma noiva para o seu filho. Da mesma forma, a verdade e graça não aparece até que o pai envia seu filho à terra e o Espírito Santo procura uma noiva para o seu amado. Amém? Graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Mas veja isso, da plenitude de Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. Tenho estudado a expressão graça sobre graça por algum tempo e eu ficava confuso, porque a expressão graça sobre graça, a palavra sobre é a palavra grega anti, que também é usada no português. A expressão anti diz o que para você? Contra, correto? Mas se olhar no dicionário o que significa a palavra anti, anti não é sempre contra. Anti também significa no lugar de, em substituição a. Por exemplo, o anticristo que há de vir antes de Jesus voltar, para redimir Israel. Veja, o anticristo vai imitar Cristo, fará milagres mentirosos. Virá como um cordeiro, mas ele é uma besta. Ele vai vir para se colocar no lugar de Cristo. Pastores e líderes, não podemos ocupar o lugar que é de Cristo. Amém? Alguns conselheiros gostam quando as pessoas voltam para eles, para que eles deem pequenas doses de sabedoria, mas a melhor coisa que eles podem fazer é apontar as pessoas para Cristo. Amém? Um bom líder direciona as pessoas para Cristo. Um bom conselheiro dirige as pessoas para Cristo. Amém? E um bom bebê também. Aponta Cristo para as pessoas. Amém? E essa é a nossa parte. João Batista, que foi considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento, unicamente apontou as pessoas para Jesus. Ele não fez nenhum milagre como os outros. Foi considerado maior, porque apontou as pessoas para Jesus. Posso ser um amém? Portanto, aqui a palavra graça no lugar da graça. Graça no lugar da graça. Em outras palavras, anti nem sempre é contra, também pode ser algo que ocupa o lugar de outro. Certo? Graça substituindo a graça. E eu tive uma visão interior
o Senhor revelou isso ao meu interior e eu vi as ondas vindo na praia com uma nova onda. À medida que a onda antiga ia, chegava outra. Uma onda no lugar da onda anterior e outra onda chegava sobre a outra, no lugar da outra que ia. Em outras palavras, nunca haverá uma necessidade na sua vida que não seja suprida por uma onda nova da graça de Deus. Posso ter um amém? Não existe necessidade na sua vida que não seja suprida totalmente, de forma plena e abundante, através da graça. Amém? Por exemplo, quando uma onda nova de graça vem, a melhor forma de ilustrar isso, recentemente, quando alguns pastores e eu fomos a Israel estava saindo de uma grande seca, uma seca de 10 anos. Israel teve um momento com muitas chuvas caindo e até mesmo neve em Jerusalém. E nós fomos na primavera, em março. Eu nunca havia visto o Mar da Galileia assim. Veja o vídeo. Fizemos esse vídeo no Mar da Galileia. E veja, uma onda chega. A primeira onda, onda da salvação. Todos fomos salvos. Pensamos que era tudo. Mas veio uma outra onda, fomos batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, os dons do Espírito. E outra onda veio e foi para os nossos corpos. Nós fomos curados, aleluia. Outra onda veio, não éramos tão inteligentes. E veio uma onda de sabedoria e suprimento. Amém, igreja? Aleluia! Você vê aquele senhor ali à direita? Era um profeta do Antigo Testamento. Ainda está vivo. Está vivo há 3.000 anos. Não, aquele era o pastor Matthews. Certo? Onda no lugar de outra. Onda no lugar de outra. Onda. É a mesma coisa. Graça no lugar da graça. No lugar da graça. Pelo resto da sua vida. E o motivo disso é a cruz de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e disse, está consumado, foi uma fonte que se abriu. Amém? Porque Deus tinha que julgar o pecado. Por causa da sua justiça e santidade. Mas Deus é amor e não queria que você fosse julgado. A resposta foi a cruz. O seu filho amado, ele não o poupou. E na cruz, a justiça de Deus e a sua misericórdia se beijaram. Na pessoa do Cristo crucificado. Dessa forma, a justiça de Deus foi vingada, a lei de Deus foi magnificada e o amor de Deus foi demonstrado. Aleluia! Que vitória! Assim, hoje, quando você confia em Cristo, mesmo tendo pecados, seus pecados foram punidos no corpo de Jesus Cristo. Até o dia que você morrer ou encontrar com Jesus face a face, seus pecados foram punidos no corpo de Jesus Cristo. Hoje, quando Deus aceita você, não é que Ele colocou seus pecados debaixo do tapete, mas sua dívida foi paga através do corpo de Jesus Cristo. Por isso, Deus o declara justo, sem perder a sua justiça. Amém? Isso é crer corretamente. Muitas pessoas creem de forma errada e dizem, um desses dias Deus vai me pegar pelo pecado que eu cometi algum tempo atrás. Um desses dias vai chegar a hora do pagamento. Um desses dias algo ruim vai acontecer. E estão crendo de forma errada. Creem errado, mas pastor, a Bíblia diz que o que o homem semear colherá. Verdade. Você semeou, Jesus colheu. O que Jesus semeou, você colhe. E Jesus só semeou coisas boas. Nós semeamos o ruim. Amém? Escuta, igreja. Nós muitas vezes somos muito duros. Não queremos receber amor. Eu estava lendo esse estudo que dizia que crianças colocadas em orfanatos, certo? Crianças órfãs, muitas estão em bons orfanatos, recebem boa alimentação, vestimentas, diversão e tudo mais, mas muitas são tristes. Têm aparência triste, comparadas com crianças em uma família que pode ser pobre, as crianças podem estar até mesmo sujas. Talvez não tenham boa alimentação, mas se tem pais que as amam, são felizes. É mais fácil abraçar uma criança que está suja, mas está feliz. Ela vai responder ao seu abraço, e isso dá satisfação a quem ama. Quando encontra uma criança que responde ao amor.
Mas é difícil abraçar uma criança que está com a roupa engomada, no orfanato, por exemplo, mas não responde ao amor. Você abraça e ela fica dura. Não recebe o amor. Isso é muito triste. Deus quer filhos que recebem. Quando essa onda vem, a única coisa que pode pará-la... Parar não é a palavra correta. Você não pode parar a graça de Deus. Ela sempre flui. A única coisa, certo, que você pode fazer, que vai impedi-lo de receber os benefícios da graça, é quando você se torna cheio de justiça própria e diz, eu não preciso dessa graça. Talvez não diga, mas tenha atitude. Não preciso da graça porque sou minha própria fonte de suprimento. A graça sempre fala de suprimento. A lei é sempre exigências. Não farás, não farás, não farás. A graça diz, serei seu Deus. Serei misericordioso. Suprimento. Para o homem falido. A lei exige do homem falido. Você não pode, você não pode, você não pode. E você diz, eu estou falido. Porque Deus deu a lei. Eu já disse para você. Uau, muitas vezes. Ok? A graça é suprimento e a lei é exigência. Escuta, amanhã ao acordar para trabalhar, vivemos um mundo de demandas. São muitas exigências e muitas delas são legítimas. Demandas legítimas, estudar para a próxima prova, demandas quanto a suprir as expectativas do patrão, demandas de cumprir seu trabalho na data determinada, demandas com respeito à sua família, tempo com a esposa, tempo com os filhos, tempo de qualidade com seus filhos, correto? Muitas exigências. Se não tiver cuidado, até aquilo que é bom e legítimo pode destruir você. Precisa acordar e agradecer a Deus, enxergar ondas sobre ondas e dizer, Deus, eu recebo a graça que o Senhor tem para mim hoje. Ter sua mente no suprimento. Quando o patrão disser para você, eu quero que você faça uma apresentação diante de 3.000 pessoas. Como? Não consigo nem falar para 10. Não pense na demanda, mas tenha sua mente no suprimento. Digo, o suprimento virá. Eu não sou ousado, o suprimento de ousadia vai vir. Amém? Não sei o que dizer. A sabedoria virá na hora da minha preparação. Amém? Vocês que vão fazer provas essa semana, diga, o suprimento da paz virá ao meu coração. A sabedoria para saber onde estudar virá. O que estudar? O que não estudar virá a mim em nome de Jesus. O suprimento de favor com os meus professores e também com meus pais durante esse tempo virá. Eu recebo o suprimento da graça. Se está nervoso, diga, eu recebo o suprimento de favor e ousadia. Amém? Amém? Eu recebo o suprimento da graça. Se não fizer isso, vai ficar com a demanda. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E logo vai se sentir destruído. Enfrente a vida sabendo que a graça supre e a lei demanda. Pense no suprimento. Tenha mente no suprimento. Alguns de vocês são duros, como eu mostrei agora, certo? Mas seu coração está quebrado. Existem vazios na sua alma. Ninguém vê a dor ou o vazio. E esse vazio não faz você santo. Veja bem, quanto mais completo você é, mais santo você se torna. Só Jesus o faz pleno. Ele sempre está curando o que está quebrado e consertando. Amém? Santidade é resultado de estar completo, de estar pleno. Veja, esse próximo vídeo que eu vou mostrar, mostra a graça de Deus como um tsunami, atingindo o que está quebrado e preenchendo todos os vazios da nossa alma. Veja aqui. Aqui estão as ondas batendo contra esse despenhadeiro. Muitos somos como esse penhasco. Estamos duros, mas estamos quebrados, cheios de falhas e buracos. Quando as ondas vêm, elas penetram nos buracos. Amém? E quando acha que a graça passou, uma nova onda de graça vem e preenche todas as brechas do seu coração partido. Preenche todas as rachaduras das suas feridas emocionais. Receba a graça em nome de Jesus. Receba a graça. Amém? Amém? A única coisa que impede isso é quando você tenta fazer algo, tenta ser merecedor disso. Você não é merecedor. A única coisa que impede a graça, que impede que seus benefícios venham até você, é se encher de justiça própria. Quando Jesus andou aqui na terra, quem foram os únicos que não receberam de Jesus? Foram as prostitutas,
Não. Uma prostituta, por exemplo, a Bíblia não diz que ela era, mas tudo indica que sim. Foi Maria Madalena. Jesus expulsou dela 7 demônios. Amém? E ela seguiu Jesus. Também os publicanos, que eram considerados um lixo na sociedade, porque traíram seu povo, coletando impostos para outra nação. Um dos discípulos de Jesus foi um publicano. Amém? Pessoas que eram excluídas na sociedade tocaram em Jesus e, estando enfermos, a graça fluiu e foram curados. Vocês me escutam? Amém? Mas os que não receberam Jesus foram cheios de justiça própria, os fariseus com a atitude de mais santos e melhores e mais puros. Eles diziam, você não tem o que ensinar, é um carpinteiro. Não se aproxime, eu sou mais santo. Eles tinham essa atitude. Não existe registro de que eles tenham sido curados. O poder de Deus estava presente, mas eles não receberam. Quero afirmar para você que não é o pecado que impede a graça de Deus. Se o pecado parasse a graça de Deus, o pecado seria maior do que a graça. Amém? Amigo, a graça de Deus é maior do que o pecado. O que para a graça de Deus é a justiça própria, é uma atitude de confiança própria, confiar em você mesmo e não em Cristo, confiar nas suas obras, confiar no seu intelecto, confiar na sua aparência, confiar nas suas conexões. Assim você não precisa da graça. Eu não preciso disso, não preciso da graça, eu posso me autossuprir. Eu consigo me preencher. Eu posso suprir. Como você faz isso? Bebendo, se automedicando, tentando se preencher com o hedonismo, com a avareza? Não. Só a graça pode preencher você. Posso ter um amém, igreja? Certo? Um certo homem me escreveu dos Estados Unidos e eu quero ler o seu depoimento. Certo? Ele deu seu nome, mas não vou ler. Vem de Nova York, Estados Unidos. Ele deu permissão para compartilharmos. Ele disse, eu tenho 29 anos e luto contra a pornografia desde 13 anos de idade. Como alguém treinado em artes marciais, eu possuo autodisciplina, mas não conseguia me libertar desse vício. Não faz muito tempo que comecei a escutar seus sermões e aplicá-los à minha vida. Comecei a confessar que sou justo aos olhos de Deus pela obra de Cristo. No início parecia que o desejo havia aumentado e pensava que nunca ia me libertar. Mas decidi continuar a confessar que eu era justo, pelo que Jesus realizou por mim. Em algumas poucas semanas, esse vício começou a desaparecer por conta própria. Sem esforço, comecei a ver vitórias nessas áreas. Não me concentrava mais em não pecar, mas na obra de Cristo. O que a força de vontade, é uma boa palavra, o que a força de vontade e a autodisciplina, técnicas e métodos não conseguiram fazer, a graça de Deus fez. Eu estou livre, sou um testemunho vivo de que a graça de Deus, escute, é a chave para vencer o pecado. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Assim, se eu fosse o diabo e eu não sou, ele não é bonito como eu sou, depois da queda, certo? Se eu fosse o diabo e fosse atacar o ensinamento na igreja, eu atacaria a graça. Porque na graça está a vitória. Amém? É como se dizer às pessoas, não olhe para as ondas, não vá para perto do mar, é um lugar muito perigoso. A gente dessa igreja é muito perigosa. Um desses dias essas ondas vão atingir você e você vai ser transformado. Eu afirmo para vocês, irmãos, está chegando um tsunami de graça. Não somente ondas, um tsunami. Amém, igreja? Veja bem, por que será que muitos de nós não conseguimos apreciar a graça? É porque muitos pensamos que somos 30% bons. Se você pensa que é 30% bom, só precisa 70% de graça. Ah, pastor, eu não sou tão mal assim. Depois vê que 70% de graça não é o suficiente. Você perde a graça, as ondas vêm e vão embora, você não recebe a graça que você precisa, porque pensa que é 30% bom. Nessa área eu estou bem, preciso de ajuda nessa área. À medida que o tempo passa, ao invés de melhorar, você fica cada vez pior. E você conclui que não somente esses 30%,
Mas você também não está bem nessa e também naquela outra área. É melhor dizer, não tem nada bom na minha carne. Eu preciso da graça completa de Deus. São essas pessoas que apreciam Deus, porque a graça faz você apreciar ao Senhor. Deus, na sua sabedoria, não deu a graça, certo? Desde o início, na sua plenitude. Deus sabia que o homem confiaria em si mesmo. O homem, quando confia em si mesmo, Deus diz, ok. Você confiou nos patriarcas? Todos eles fracassaram. Apesar de Deus vê-los justos através do sangue. Ok? Depois veio o tempo dos juízes. A Bíblia diz que o último juiz foi Sansão. Ele fracassou. Não se pode confiar nos líderes. Todos são homens. Veja bem, a graça deve ser apreciada antes de ser recebida. Deus usou todos os recursos humanos. Alguém diz, eu confio nos meus líderes. Deus diz, o que você quer agora? O ministério profético, os profetas, e Deus deu o profeta Samuel. Mas o final foi triste. O final de Samuel, apesar de ser um homem justo, um bom profeta, o final foi triste. Seus filhos não seguiram seus passos. O fracasso do ministério profético. Depois veio Eli. Seus filhos se rebelaram. Eli teve uma morte triste. Ok? Assim foram os profetas e os sacerdotes. E Israel disse, queremos um rei. Deus disse, eu serei o seu rei. Não, nós queremos um rei que tenha pele. Alguém em carne que possamos ver. Alguém que nos conduza à batalha. Queremos um rei alto, forte, bonito. Deus disse, serei vosso rei. Eles disseram, não podemos ver o Senhor. Vejam-me pela fé. Ah, não, queremos alguém que possamos ver. Deus lhes deu Saul. Deus não queria que eles tivessem o rei, queria ser seu rei. Eles queriam um rei, então Deus deu a eles Saul. Era alto, bonito, forte. E o final de Saul foi com uma morte terrível. Certo? Foi possuído por um espírito maligno e se matou. Suicídio. Certo? E a propósito, antes de Saul morrer, eles queriam um rei alto, bonito e forte. Encontraram alguém mais alto, mais feio e maior. Seu nome era Golias. Certo? Sempre que você confia na carne, você encontra alguma coisa maior. Você acha bonito? Tem alguém mais bonito. Inteligente? Tem alguém mais inteligente. Não se glorie na carne, se glorie na graça de Deus. Se glorie em Jesus Cristo. Amém? Quando Golias apareceu, onde estava o rei alto, bonito e forte? Estava escondido. E Deus trouxe o menino pastor para derrotar Golias. Deus estava mostrando que não é o tamanho, mas Deus disse. Posso ter um amém? Aleluia, me acompanham? Assim, profetas e sacerdotes fracassaram. E até finalmente o rei Davi cometeu adultério. Pecou, fracassou. Finalmente Deus disse, a lei foi dada. Por 1500 anos tentaram guardar a lei, mas todos falharam. Até Davi fracassou. Deus estava dizendo, agora vocês veem a necessidade da graça. A graça não é conquistada, não é merecida, mas é favor imerecido. Muitos de nós não recebemos a graça porque queremos merecer. Tentamos ganhar com os nossos próprios méritos. Mas quando chega um momento, quando nada ajuda você, aí estará pronto para a graça, favor imerecido. Alguns definem a graça como um empoderamento. Não é um empoderamento, mas produz empoderamento. A graça é apresentada na Bíblia e definida como favor imerecido. Quando alguém chega a um ponto e diz, eu não mereço nada, somente juízo, aí então Deus dá justiça e bênçãos. Quando concluem que merece o inferno, aí Deus dá o céu. E céu na terra, amém? Dias de céu na terra. Muitos ainda pensam no merecimento. Se amanhã de manhã recebermos pelo correio 100, ou melhor, $1 milhão. Alguém que você nem conhece morreu e deixou para você uma herança de $1 milhão. Primeira coisa que você vai dizer, o que eu fiz para merecer isso? Nossa atitude natural é acreditar naquilo que nós fizemos. Por isso não damos glória a Jesus, porque pensamos que fizemos algo. Se você pensa que fez 2% e Jesus fez 98%, ainda assim é difícil dar a Ele toda a glória. Eu já disse que se é para Deus receber toda a glória, deixe que Ele faça toda a obra. E digo reverentemente, deixe Deus fazer toda a obra em nós, através de nós e por nós. Amém?
Mas você não permite Deus fazer, você se preocupa muito tentando se suprir, você tem medo, apreensão, nervosismo, ansiedade, porque você está tentando controlar. Vem maus pensamentos e você diz, eu vou lutar contra isso. Ao invés de dizer, eu recebo suprimento para vencer isso. Confessar a sua justiça de Deus em Cristo como este homem. Glória a Deus. Estão aprendendo, irmãos? O fato é este. Quando o homem não merecia, Deus enviou o seu filho. Amém? Agora eu quero mostrar algo. Quando Deus fez um concerto de graça com Abraão, os 10 mandamentos não tinham sido dados no Monte Sinai. Certo? Deus deu para Abraão uma aliança incondicional de graça. Não era baseada na bondade de Abraão, mas na bondade de Deus. Não baseada na fidelidade de Abraão, mas na fidelidade de Deus. Muitos anos depois, ainda antes dos 10 mandamentos serem dados, foram dados 450 anos depois de Abraão, os filhos de Abraão se tornaram as 12 tribos, certo? No Egito. Então o faraó se levantou que não conhecia José e os oprimiu. Faraó era um tipo do diabo. Quando eles estavam sofrendo sob os açoites da tirania dos mestres e senhores egípcios, eles clamaram a Deus. Deus os escutou dos céus. Muitos não eram perfeitos. Quando estudamos a Bíblia, vemos que muitos adoravam os deuses do Egito. E Deus enviou um libertador, um salvador, como Jesus, Moisés, para libertá-los. Assim Moisés os trouxe para fora, não porque eles eram bons, mas porque Deus é bom. Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos anos atrás Deus me disse para estudar do Egito ao Sinai, onde a lei foi dada. Esse é um período de pura graça. Ninguém do meu povo morreu nesse período, apesar de pecarem. Eu corri para ver na Bíblia se Deus estava errado. Vocês conhecem a história? Não, eles murmuraram quando Deus os tirou, se depararam com o Mar Vermelho, os exércitos dos egípcios vinham atrás, e eles clamaram para Moisés e murmuraram, Moisés, por que você nos trouxe para morrer? Não tinham sepulturas no Egito? Moisés clamou a Deus e Deus disse, pega a tua vara, levanta a vara, e o mar se abriu. É como se Deus não tivesse escutado o seu pecado de murmuração. Deus não estava lidando baseado na santidade deles, mas na sua santidade. Não baseado na fidelidade deles, mas na sua. Estava tudo bem por uns dias, eles caminharam em terra seca até que encontraram as águas amargas de Mara. Tentaram beber aquelas águas, mas eram envenenadas. E clamaram a Moisés de novo. Moisés foi a Deus e Deus disse, Moisés, pega o madeiro. Jesus foi crucificado no madeiro. Lança nas águas e as águas se tornaram doces. E por um tempo ficaram felizes. Certo? E então, eles ficaram felizes somente por um tempinho e disseram, Moisés, estamos famintos! Nos trouxe aqui para morrer? Murmuração é pecado. Moisés clamou a Deus, Deus falou, eu vou fazer chover? Juízo? Não, maná. Parece que cada reclamação, cada murmuração, trazia um novo suprimento de graça para eles. Não porque reclamar é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Mas Deus estava demonstrando que eles não estavam sob o conserto da lei, mas sob o conserto do favor e da graça não merecida. E de fato eles não mereciam nada. Mas Deus derramou e derramou a sua graça. Mas algo aconteceu quando chegaram na base do Monte Sinai. E então depois do Sinai, depois de Deus lhes dar os 10 mandamentos, quando eles murmuravam, morriam. Quando reclamavam, caíam mortos. Algo aconteceu porque durante esse período nada acontecia, mesmo quando reclamavam. Mas depois, quando reclamavam, morriam. Anos atrás, Deus me mandou estudar isso. O que aconteceu no Monte Sinai foi exatamente o que impede a graça. Você não pode impedir que a graça flua, mas pode frustrar a vontade de Deus quanto à graça. Graça quer ajudá-lo, mas você quer se autoajudar. É como a criança tentando colocar linha no buraco da agulha. Depois de 1 hora, você olha para a criança e diz, eu posso ajudar você? Somos como essa criança, e Deus é como o pai, e a gente diz, eu posso fazer. E depois você se machuca, e culpa a mamãe. Ah, eu não quero mais brincar com isso.
É isso que Deus quer fazer por nós. Ele quer que experimentemos seu amor. Nós somos pessoas que queremos fazer. Algo aconteceu depois do capítulo 19 de Êxodo. O povo mudou a aliança. Foi isso que disseram para Deus. Em Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos, e Êxodo 19 diz o porquê. Êxodo 19, eles disseram isso para o Senhor. Vou tentar falar em hebraico. Espero lembrar. Eles disseram assim: tudo que Deus nos mandar, faremos. É assim que está na sua Bíblia. No hebraico foi isso que disseram. Kol asher deber Adonai naaseh. Diz tudo que o Senhor Deus nos disser. Não sabiam o que Deus ia dizer? Não tinha escutado os 10 mandamentos. Disseram, naaseh, que quer dizer, podemos fazer, pode mandar. Foi essa a atitude. O que Deus ordenar, faremos. Em essência, estavam dizendo, Deus não nos julgue mais daqui por diante, baseado na sua bondade. Também temos bondade, nos abençoa baseado na nossa bondade. Deus não nos abençoe baseado na sua fidelidade. Também queremos algum crédito. Deus nos abençoe segundo a nossa fidelidade. Deus, tudo que o Senhor nos ordenar, naaseh, que quer dizer, podemos fazer. Você, ao ler Êxodo 19, vai ver que depois que eles disseram isso, Deus mudou seu tom e disse, Moisés, diga para eles não se aproximarem. Esse monte é santo. Se querem a bênção, são baseados na bondade de vocês, na justiça e fidelidade de vocês, e não na minha bondade e fidelidade. Esse é o trato. Não se aproximem do monte, senão vão morrer. Deus nunca falou com esse tom com eles. Quando Deus apareceu mais de 400 anos antes para Abraão, Deus apareceu face a face. Quando Deus apareceu para Isaac, foi face a face. Quando apareceu para Jacó, foi face a face. O enganador Jacó foi face a face. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, estava presente na coluna de nuvem, presente na coluna de fogo à noite. Durante o dia, a coluna de nuvem os protegia do sol, naquela região, no meio do dia muito quente, mas tinha um ar-condicionado na presença de Deus. À noite se torna muito frio, mas a coluna de fogo os aquecia. Deus lhes dava conforto. Mesmo quando pecavam, Deus não os abandonava. Deus estava próximo deles. Se aproximava baseado na sua bondade. Era a aliança da graça. Mas no momento que eles disseram, Senhor, queremos que o Senhor nos trate diferente. Deus disse, não se aproximem. Se um animal tocar o monte, se o animal chegar perto, ele morrerá. No capítulo seguinte, Deus deu os 10 mandamentos. Se murmurassem, morriam. É isso que querem? Aí está. Como é bom para nós acamparmos na aliança da graça. Depois de 1500 anos de lei, os melhores fracassaram. Jesus Cristo veio. Aleluia! Mas muitos não querem dar toda a glória ao Senhor. Querem alguma glória também. Para no futuro dizerem, digno é o Cordeiro. E eu não falo mais essa atitude. Digno é o Cordeiro, quer dizer, foi ele que fez tudo. Mas pastor, qual o lugar do nosso trabalho, do nosso comportamento? Nossa moral. Veja, se eles tivessem olhado para a bondade de Deus, para a fidelidade de Deus, para a gentileza de Deus, durante esse tempo até o Monte Sinai, e no Sinai dissessem, nós não podemos guardar sua lei, Senhor. Deus, o Senhor nos libertou por graça. E pela graça vamos para a nossa terra. Deus os levaria em graça. Se olhassem para a bondade e fidelidade de Deus, se apaixonariam por Ele. Ele supriria e a bondade de Deus os transformaria. A bondade de Deus os levaria de glória em glória. A bondade de Deus levaria aqueles que pecassem ao arrependimento. Mas alguns entre nós, na igreja de hoje, creem que mostrar às pessoas a bondade de Deus vai fazê-las ficarem rebeldes. Essa crença é errada. A força do pecado não é a graça, a força do pecado é a lei. Me acompanham? Estão aprendendo? Vou mostrar algo para concluir, certo? Um exemplo no Novo Testamento quando Jesus veio. O seu pecado não pode impedir que a graça de Deus flua. Suas rachaduras não impedem que o tsunami da graça encha todos os espaços. Preencha todas as rachaduras. Amém?
Nada melhor do que ajudar as pessoas quando você não tem mais feridas. Nada melhor do que ajudar as pessoas pleno. Você quer ajudar. Antes de darmos, precisamos receber. Vou concluir. Quantos lembram quando eu preguei em Mateus 13, as parábolas de Jesus, algumas semanas atrás? As parábolas do reino, você lembra? Se não lembra, finja que lembra. Certo? De qualquer forma, pode conseguir essas mensagens. Foi uma série de algumas semanas sobre as parábolas do reino. E compartilhei que, antes de Mateus 13, está Mateus 12. 12 vem antes de 13, irmãos. Em Mateus 12, alguma coisa aconteceu. Jesus veio cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz que os líderes de Israel finalmente o rejeitaram. Nesse capítulo, Jesus falou a respeito da rejeição, falou da blasfêmia contra o Espírito, que é uma rejeição completa do Senhor. Naquele capítulo, ele se apresentou como maior que o templo, maior que o sacerdote. Ele afirmou ser maior do que Jonas. Jonas foi profeta. Ele é um profeta maior. E ele disse, alguém maior que Salomão está aqui. Salomão foi um rei. Ele é um rei maior. Sabe o que fizeram os líderes? Rejeitaram a Jesus. Na sua glória tríplice. Isso está em Mateus capítulo 12. Diz em Mateus 13, no versículo 1. Diz, tendo Jesus saído da casa, foi para o Mar da Galileia. Vimos um vídeo do Mar da Galileia. E pregou de cima do barco para as pessoas na margem. Veja, o mar na Bíblia tipifica as nações gentílicas. América, Singapura, são nações gentílicas. Assim ele deixou a casa, deixou Israel por um período de tempo. Ele saiu porque os líderes o rejeitaram. E ele foi abençoar os gentios. Me acompanha? Então começou a compartilhar parábolas naquele capítulo. Isso aconteceu no capítulo 13. Depois do capítulo 13 vem o 14. Muito bem. Aqui vamos concluir. No capítulo 14, algo aconteceu. Algo aconteceu. Não somente rejeitaram Jesus Cristo. No capítulo 14, o primeiro versículo fala de Herodes. Antipas, o filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que quis matar Jesus quando era pequeno. Esse era o pai dele. O filho Herodes Antipas estava reinando. E Herodes Antipas tinha um problema de cobiça. Ele cobiçava outras mulheres e tinha uma paixão pela esposa do seu irmão. Seu nome era Herodias, certo? E algo aconteceu e o profeta João Batista disse que não era certo ele cobiçar a esposa do seu irmão. Depois descobrimos que o irmão morreu. O irmão morreu e ele toma Herodias para ser sua esposa. E ela tinha raiva de João Batista por causa de sua pregação, contra seu relacionamento. Assim a Bíblia começa a dizer em Mateus capítulo 14, falando do aniversário de Herodes. E Herodias tinha uma filha, uma menina linda, que dançou diante dele. E ele ficou tão feliz, Herodes, que ele disse para ela em frente aos convidados, o que você quiser, eu juro que lhe darei. Devia estar bêbado. Ela perguntou à sua mãe e ela disse para ela, peça isso. E ela pediu a Herodes a cabeça de João Batista, numa bandeja de prata. Ele não queria fazer, mas por causa dos convidados que estavam ao seu redor, tinha que cumprir o juramento. E ele deu a ela o que ela queria. E ela trouxe à sua mãe a cabeça de João Batista. Quando Jesus soube, veja o que aconteceu. E chegaram os seus discípulos, os discípulos de João, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Veja, olhe para mim. A Bíblia diz que João Batista foi o maior de todos os profetas que existiram. Maior que Moisés, maior que Elias, foi o que Jesus disse. João Batista viu Jesus vir ser batizado, ele disse, eu não posso batizar você, eu que tenho que ser batizado por você. Do ponto de vista humano, ele era primo de Jesus Cristo. Era mais velho do que Jesus, 6 meses. Quando crianças devem ter brincado juntos. E foi aqui que Jesus ouviu a notícia que João Batista havia morrido. Se Jesus quisesse ir pessoalmente ao palácio de Herodes, ele destruía tudo. Bastava uma palavra. Quando ele voltar, a Bíblia diz, virá num cavalo branco.
e com uma palavra, destruirá o anticristo. Mas sua primeira vinda não foi para julgar. Ele veio em graça. Por causa da graça, ele sofreu, João Batista sofreu. Certo? Estamos na dispensação da graça, não do juízo. Alguns dizem, vivemos dias de julgamento. Não são dias de julgamento, não são dias de Elias, de juízo. São dias de graça. Mas esses dias vão terminar. Seremos arrebatados no final. E o que acontecerá? Jesus virá como juiz. E dessa vez ele vai julgar toda impiedade, todos os pecados e toda a rejeição. A graça de Deus, repetidas vezes, é oferecida a eles, e eles recusam e recusam. Um dia Deus vai dizer, basta. E ele vai dizer, afastados de mim para o fogo eterno. Sim, ele virá como juiz, não para nos julgar. Nós viremos com ele. Nossos pecados já foram julgados. Escuta, mas aquele tempo não era o dia do juízo. Podia tê-los destruído. Inclusive Herodias. Sua cabeça ia rolar no solo, mas ele não veio para juízo. Escutam, tinha vindo para a graça. Jesus ouviu a notícia, ficou triste, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. O que ele queria fazer? Ele queria lamentar. Apesar de ser Deus, ele era 100% homem, com sentimentos e emoções como nós. Conhecia João por toda a vida, como homem. Estava triste, queria um tempo sozinho. Estava sempre cercado de multidões. Ele era um reservatório de graça, todos vinham a ele em busca de graça. Ele queria ficar sozinho. Ele foi para um lugar deserto. O que você encontra em lugar deserto? Nada. Mas ele foi para ficar sozinho. A Bíblia diz, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Veja, no capítulo 12, foi rejeitado pelos anciãos. Capítulo 13, contou as parábolas. Capítulo 14, um dos seus melhores amigos no ministério morreu, seu primo. Uau, como os homens são maus. Isso impediria o seu amor? Isso impediria o fluir da sua graça? O povo foi a ele. Foram atrás dele. Se fosse eu diria, ei, me dê um pouco de privacidade. Meu amigo morreu. Vocês não têm coração? Não está feliz porque eu não sou Jesus? Ou melhor, Jesus não é como eu. Não sorria, você é igual. Se colocado na mesma situação. Especialmente depois da impiedade da liderança, a maldade do rei, a maldade do homem tão visível. Alguns diriam, Deus, eu quero morrer. Mas quando a multidão veio a ele, em seu momento de lamento, o versículo seguinte diz, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os enfermos. Curou os enfermos. Toda a impiedade do homem, assim como Israel sob a graça pura, toda a reclamação trouxe nova demonstração e suprimento de graça. Parece que a impiedade do homem trouxe mais graça para o homem. Aleluia! Esse é o meu Senhor Jesus Cristo. Amém! Ele não é como nós. Tão cheio de graça. O povo veio no seu momento privado. Ele saiu e teve compaixão do povo. E alguém veio que tinha febre, o tocou e foi curado. Outro ele tocou e curou de lepra. Outro cego foi curado. Eu estou falando de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, we praise all night to Christ our Savior. We knew the lines. Now I can't remember. We praise all night to Christ our Savior. amém? Conhece esse hino? A glória e o crédito vão em somente uma direção. Jesus Cristo. Toda a glória para Ele. Nós pensávamos que com toda a impiedade do homem, nós ficássemos sem o favor de Deus
Por causa dos nossos pecados, nós pensávamos dessa forma errada. Foi uma pregação errada. Pregação errada produz crença errada. E crer errado produz vida errada. Mas pregação certa produz crença certa. E crença certa produz vida correta. Amém? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém? Por acaso Jesus disse, existe muito pecado, muita rejeição, muita impiedade. Vou ficar sozinho, me fechar, toda graça vai ficar comigo. Deixem-me em paz, eu vou para uma montanha qualquer e voltarei em 3 meses. Vou reconsiderar, orem mais. Jejuem mais. Lawrence, não coma. Ele fez isso. Quando cremos errado, pensamos que o pecado elimina a graça. Mas não é assim. Uma graça vem, e quando acha que terminou, vem outra graça. E outra graça. A graça é maior do que suas fragilidades e pecados. Maior do que os problemas que você cria. Terminou, ainda estamos no capítulo 14. E sendo chegada a tarde, agora eles estavam bem, nós nos sentimos bem, não comemos tem muito tempo. Não foi isso que a multidão disse. Estavam cheios de fome. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Verso 16, mas Jesus disse para eles, não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Quer que eu continue? Quer? That's why we dance all night. You see? Temos somente... Pastor, eu só tenho $100 no banco, eu só tenho isso. A mulher que os credores vieram para levar seus filhos, disse, só tem um pouquinho de azeite. Quando Deus quis salvar seu povo, a casa de Eli tinha se corrompido. Deus enviou um bebê, Samuel. Quando Israel havia sido derrotado, até o rei Saul estava tremendo, o bonitão, Deus enviou um menino. Quando o mundo inteiro se corrompeu e não queriam saber de Deus, 400 anos desde o tempo de Malaquias, 400 anos de silêncio, o mundo se tornou corrupto. Deus enviou um bebê para Belém. Estou aqui para dizer que você vê as trevas. O que os bebês veem? Você vê os inimigos, Golias. Davi não viu. Ele viu o suprimento. Viu o suprimento, amém? Igreja, veja o suprimento. A graça de Deus é tão abundante que eu estou feliz. Oh, aleluia! Sabe o que os surfistas nos dizem? Você sabe? Alguns dizem, pastor, eu não acredito em cura. Não acreditam na onda da cura. Não acreditam nessa ou naquela onda. Só acreditam na onda da salvação. Os surfistas dizem que é perigoso dizer, eu amo essa onda. É uma onda alta, é muito boa. Veio uma outra onda. E você tem que surfar para a próxima onda. Tem que ir para lá. Aproveite todas as ondas. Não fique somente numa onda. Se não fizer isso, vai acabar afogado. Se ficar numa onda, você vai para... cabeça na areia. Com o bumbum para cima. Porque não surfou para a onda seguinte. Ficou somente numa onda. Veja, é assim que se faz. Quando uma onda vier, você tem que aprender a surfar para outra onda, e surfar para outra onda, e surfar para outra onda. Surfar para outra onda, e surfar para outra onda. Surfar. Se aprender isso, sua cintura vai ficar fina. Vai ficar mais jovem. Mais abençoado. Amém, igreja. Aleluia. Se ficar somente numa onda, vai parar na areia da praia. Tem que aprender. É isso que os surfistas dizem. Aprenda a receber da sua plenitude. Receba toda a graça. Segunda-feira diga, hoje veio uma onda de graça na minha direção. Glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu recebo graça que vem na minha direção. Lembre disso.
O diabo quer que você tenha a mente na demanda. O diabo quer colocar as mulheres na demanda. Ela tem um bebê e ele diz, exigências, chora bebê, chora, demanda, demanda. E a mãe diz, eu fui à igreja pela manhã, meu bebê tem suprimento para você. Amém? Mamãe não sabe de tudo, mas ela sabe que tudo que o bebê precisar, Deus dá. Mamãe não tinha suprimento antes de você nascer, mas você nasceu, agora ela tem suprimento. Ela está surfando, Amém? E o que aconteceu? Ele multiplicou. Seja cura para o seu corpo, seja provisão para o momento de crise financeira, pode ser 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus são multiplicados. Está tudo nesse capítulo. Vamos para o final. Depois de alimentar a multidão, eles estavam cheios, que sobrou, até que eles arrotaram. Ele disse, já comeram muito, agora vão para casa. Enviou seus discípulos de barco à frente dele, cruzando o mar da Galileia, ele foi para a montanha. Isso demonstra como Jesus está hoje, como ele está agora. Ele está no lugar alto, à mão direita do Pai. Nós estamos no barco, como que remando, no mar da Galileia. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite veio uma grande tempestade. Jesus olhou para eles, na 4ª vigília, de 3 da manhã às 6. Quando estava escuro, Jesus viu seus discípulos no barco. E logo a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas, na direção deles. E eles disseram, é um fantasma. E Jesus disse, não temam. No grego diz, eu sou. Na sua Bíblia diz, sou eu. Mas no grego, eu sou. Foi com esse nome que Deus se apresentou para Moisés. Na sarça ardente, eu sou. A Bíblia diz, quando ele entrou no barco, o vento parou. Os ventos obedeceram. E foram para a terra. Tudo está no capítulo 14. Graça após graça. Veja o versículo 34. E tendo passado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam completamente sãos. Saia, homem de ferro. Vá para lá, homem-aranha. Ou super-homem. Esses homens não são reais. Mas este homem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cheio de graça e de verdade. Não importa a sua enfermidade, não importa o seu problema, a sua condição. Quando você o toca, bum, perfeitamente são. Parece que depois dos capítulos de rejeição, e esse capítulo começa com grande impiedade contra João, tinha ainda mais graça para o povo. Deixe-me mencionar João 1. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deixe-me dizer isso. Veja isso. No versículo 12, todos quantos o receberam se tornaram filhos de Deus. Mas veja o versículo 11. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Com isso concluo. No grego, a primeira expressão seu é diferente da segunda. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. É uma expressão diferente. No grego existe o gênero neutro, o gênero masculino e o gênero feminino. O primeiro seu está no gênero neutro, o que indica que não são pessoas, foram para as suas coisas. Mas quando diz os seus, está no gênero masculino, se refere ao seu povo. Está no masculino, povo. Então veja, ele veio para as coisas que eram suas, e elas o reconheceram. Quando ele passou pelas talhas de água, elas o reconheceram. Se tornaram vinho. Suas coisas o reconheceram. Reconheceram o Criador. Apesar do vinho não ser feito da água, se tornou o melhor vinho.
todas as suas coisas. Os peixes o obedeceram. Quando tinha que pagar impostos, tinha uma moeda na boca do peixe. Os peixes obedeceram. Quando não tinha comida ou suprimento para os pescadores, tiveram uma pescaria maravilhosa. Suas coisas o reconheceram. Você escuta? Quando o povo faminto não tinha provisão, ele tinha poder sobre a terra, poder sobre o mar. É a terra que produz o pão. Peixes são produto do mar. Multiplicou os dois. Ambos o conheciam. Veio para o que era seu e o reconheceram. Até mesmo os ventos, quando caminhou sobre as águas. Ele disse, Shalom! Psss! E a Bíblia diz que houve calmaria. Os discípulos temeram e disseram, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar se prostraram. O vento disse, sim, Senhor. Amém? Os únicos que não reconheceram são as criaturas de 2 pés. Veja, a vaca muge, cães ladram, macacos e alguns homens se balançam. O homem se rebela. O homem é assim. Mas mesmo o pecado e a rebelião do homem não podem impedir seu amor. Não pode parar a onda da sua maravilhosa graça. Deixe-me dizer algo. Seus fracassos não são finais. Seus erros do passado não definem seu amanhã. Existe mais graça vindo na sua direção. Assim, de agora em diante, pense sempre na provisão e não na demanda. Mas é muito fácil cruzar essa linha. De repente as coisas acontecem e você diz, está colocando pressão em mim, para com isso. E a esposa diz, o que está acontecendo com você? Casais brigam porque sua mente está nas demandas e não no suprimento. Se esquecem disso. Ouça a pregação, porque a pregação certa produz a crença certa. Não basta ouvir só uma vez. Tem que continuar ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo. Aqui vai suprimento de inteligência para que você faça suas provas. Glória a Deus. Estudantes, adolescentes, amigos, jovens, aí vai o suprimento em nome de Jesus. Amém. Aí vai o suprimento para o seu trabalho. Aí vai a sabedoria. Amém. Aqui vai a ousadia para você que acha que é tímido. Deus tem uma coragem que é maior do que a sua timidez. Amém. Aqui vai o suprimento da provisão, o suprimento das invenções criativas e o know-how. Aleluia. Aqui vai o favor, as pessoas não sabem porquê, mas elas vão gostar de você. Aqui vai o suprimento de favor. Amém, amém, amém. Eu declaro que Jesus é graça e verdade na sua direção. Amém? A única coisa que impede que você receba é confiar na sua própria força, suas próprias obras, sua própria inteligência, suas conexões, sua aparência. Ou seja lá o que for. Certo? Tire os olhos de você mesmo. Coloque os olhos no Senhor. E diga para os outros, Ele é a minha confiança. É minha sabedoria. Ele é tudo o que eu preciso. E todos digam, amém. Glória a Deus. Cabeças baixas e olhos fechados nesse auditório. Ou onde quer que esteja me assistindo agora. Amigo, se você está aqui hoje e não teve encontro com esse maravilhoso Salvador, Jesus, nosso Salvador pessoal. Amigo, lembre-se. A primeira grande onda de graça é a onda da salvação. Como Deus nos amou, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós. Cristo morreu por nossos pecados. A única forma de não receber sua graça é quando você diz, não, eu estou bem, eu posso salvar a mim mesmo, já fiz muitas obras de caridade, fiz muitas boas obras. A única forma de impedir que a graça entre na sua vida hoje é dizendo, eu posso me salvar, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma mulher boa. Não são seus pecados que impedem. Seu pecado não impede a graça de Deus.
Não importa quão mau ou ímpio você é, tem uma graça ainda maior para você. Assim, amigo, diga, pastor, eu sei porque Deus me trouxe aqui hoje. Foi para que receba o suprimento da graça. Se esse é você, agora mesmo, quero que você levante as suas mãos onde estiver agora. Todos juntos agora. Levantem as mãos para o céu assim. Olhe para Deus. E se quer que Jesus seja seu Salvador e Senhor, diga assim: Pai Celestial, eu lhe agradeço por me amar. Mesmo antes de conhecê-lo, o Senhor me amava e não olhava para as minhas falhas, para os meus pecados, só me amava. E enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, por mim, na cruz. Cristo Jesus morreu por meus pecados, foi punido no meu lugar. Mas o Senhor o ressuscitou como testemunho que os meus pecados foram tirados. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador e meu Deus, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Se você fez essa oração, se recebeu essa graça, se recebeu o perdão dos pecados, está agora perdoado completamente. Sim, Senhor, amém. Uma vez mais, levante as suas mãos. O Senhor me disse que alguns de vocês não conseguem se perdoar. Você diz que Deus perdoa, mas você não se perdoa. Algo aconteceu que até agora você mantém na sua mente. Você se culpa, você se autoculpa e continua se culpando. Diga agora: Pai Celestial, quem sou eu para ser mais justo que o Senhor? O Senhor perdoou todos os meus pecados. Quem sou eu para não me perdoar desses pecados? Em nome de Jesus, mencione seu próprio nome e diga: eu perdoo você. Eu perdoo você, como Deus perdoou. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Nessa semana, creia certo. Por causa de Jesus, pela sua morte e ressurreição, seu futuro é brilhante. Não tenha atitude de dizer: essa semana eu espero que algo bom aconteça. Eu espero. Não somente espere, meu amigo. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Creia que será uma boa semana, uma abençoada semana, uma semana cheia de favor. Levante sua mão nesse lugar e todos que me assistem. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você e a sua família com as bênçãos de Abraão. Todas as bênçãos nos lugares celestiais são suas, uma após outra, graça após graça após graça. Amém. Pense no suprimento. Existe mais do que suficiente suprimento de graça para segunda, para terça, para quarta, para quinta. E muitas bênçãos para sexta e para o sábado. Que o Senhor guarde e proteja você e os seus amados durante essa semana de toda infecção, todo perigo e acidente, de todos os males, dos poderes das trevas e do maligno. O Senhor preserve você. O Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você, impartindo-lhe favor. Que o Senhor coloque no lugar certo na hora certa durante essa semana. O próprio Deus sorria para você e para sua família e conceda a você e aos seus sua paz, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Sua tarefa de casa é pensar nos suprimentos e não nas demandas. Deus o abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.